pessoal, aqui é o Wellington Oliveira. Vamos conversar hoje sobre a anatomia e a imagem da vascularização encefálica e algumas relações com o acidente vascular encefálico. Isso faz parte do roteiro 3, no laboratório multifuncional, no módulo de sistema nervoso da MD2. Okay? Bom, primeiro conceito que a gente precisa ter é de formação do círculo vascular cerebral, né, ou também conhecido como polígono de Willis, onde a gente vai ter contribuição de duas artérias importantes, que são as artérias carótidas internas, e das artérias vertebrais. Né? Se a gente olhar aqui na imagem da esquerda, a gente pode observar a artéria carótida comum, a divisão em carótida externa e carótida interna, e a carótida interna penetrando no crânio através do forame carótico, né, fazendo a primeira curva aqui, que é que a gente chama de sifão carotídeo, tá? E depois ela vai emitir os seus ramos e contribuições para o polígono. Por trás, a gente observa a coluna vertebral, né, e a artéria vertebral, que saiu lá da subclave, vai passando pelos forames transversos das vértebras cervicais, exatamente das 7 vértebras cervicais, vão acompanhar as duas vertebrais, né, direita e esquerda, a entrada pelo forame magno, tá? Deixa eu botar aqui um ponteiro, pelo forame magno, e vão se juntar para formar a artéria basilar. Né? A artéria basilar acompanha na frente do tronco encefálico, né? Especialmente a medula oblonga, o bulbo e o cerebelo, tá? E vai se dividir, né? Quando ela se divide, ela forma aqui as cerebrais posteriores. Já as carótidas internas, elas vão se ramificar em cerebral média, que vem para a lateral aqui, e cerebral anterior. Né? As cerebrais anteriores seguem em direção anterior, né, para frente do encéfalo, e se comunicam através dessa artéria comunicante anterior. As cerebrais posteriores, por sua vez, elas se comunicam com a carótida interna, né, através das comunicantes posteriores, né, já que são pares, são duas comunicantes posteriores. Então, a gente pode observar aqui na seta a carótida interna, né, as duas carótidas internas, na seta verde. Né? Na seta azul, a gente observa a cerebral anterior. Na outra seta azul aqui, as cerebrais posteriores. Nas outras setas azuis, as cerebrais médias. Em amarelo, a comunicante posterior, né, as duas comunicantes posteriores, e lá no centro a comunicante anterior. Tá? Essas são as artérias que formam o polígono de Willis e as duas contribuições, né, vertebral e através da carótida, né, formando esse conjunto. Aqui nessa outra imagem do Sobota, a gente consegue observar a continuação dessas artérias, né? Então ela vai se distribuir, por exemplo, cerebral anterior para toda a região do lobo frontal, aqui parte do lobo parietal, mas sempre pela região medial. Né? Lembra que aqui é um corte medial do encéfalo. Né? A gente consegue visualizar o corpo caloso, as estruturas aqui do diencéfalo, né, o giro do cíngulo, tá? Enfim, todas as estruturas da face medial do encéfalo. A cerebral média, por sua vez, ela vai acompanhar o sulco lateral. Né? Então, ela vai ser responsável por uma parte aqui do lobo temporal, uma parte do lobo frontal e grande parte, né, do lobo parietal e frontal, na região que a gente chama de superolateral. E a cerebral posterior já vai acompanhar aqui, vai vir para trás, né? Vai acompanhar aqui uma parte do lobo temporal e
praticamente todo o lobo occipital. Tá? Então, aqui as cores estão indicando os territórios de vascularização. Por que é importante saber esses territórios? Porque uma obstrução no polígono ela não vai ser tão importante, porque ela vai ter compensações. Né? Uma obstrução na vertebral é compensada pela carótida interna, uma obstrução e vice-versa. Mas uma obstrução na cerebral eu não tenho nenhum tipo de anastomose, nenhum tipo de compensação. Então aquela área fica totalmente comprometida, né? Seja por um acidente vascular isquêmico ou um acidente vascular hemorrágico. Tá? Então aqui é a cerebral anterior, cerebral média e cerebral posterior. Por exemplo, aqui nessa imagem, nós observamos uma lesão correspondente à artéria cerebral anterior. Né? Observem que, na medida que os cortes vão subindo, né, a gente vai observando exatamente a área de comprometimento medial. Tá? Uma área medial e superior, né, no nível medial, até áreas mais altas, exatamente correspondente à cerebral, artéria cerebral anterior. A área de lesão, já que ela vai para frente e para cima. Tá? Na outra imagem, aqui a gente consegue observar uma área de lesão mais lateral, né? Exatamente o que a gente chama de região superolateral do córtex, tá? Onde vai ter uma contribuição, né, basicamente vascularização pela cerebral média. Lembrando que é uma área muito importante, porque é aqui que vão se encontrar os giros pré-central e pós-central, que são responsáveis pela área motora e sensorial primária. Tá? Então aqui a gente observa essa área mais clara aqui na ressonância magnética, né, demonstrando para a gente que há uma lesão na região mais superolateral. Tá? Aqui a gente está vindo de cima para baixo, né, são cortes transversais que vão de forma descendente, né, mostrando para a gente que toda essa região lateral está comprometida. Na última imagem de tomografia, a gente observa a presença da contribuição da cerebral posterior, ou seja, uma lesão lá na região temporal inferior, região do lobo occipital aqui bem comprometida. Olha, a gente consegue ver bem nitidamente aqui uma diferença de imagem, que a gente chama aqui de hipodensa. Tá? Então, essa imagem mais escura, mais hipodensa, caracteriza a lesão do tecido cerebral nessa região, né, inferior e posterior, okay? Que é de responsabilidade de territorialização da cerebral posterior. Claro que cada área dessa tem uma função. Cerebral posterior, por exemplo, a região occipital, ela tem uma função visual, então ela tem um comprometimento visual. Cerebral média, base muito lesão motora e sensorial. Cerebral anterior, muito função cognitiva e comando. Então a gente tem cada área, né, isso vocês vão ver um pouco mais à frente, mas no momento a gente já consegue correlacionar com alguns sinais, alguns sintomas correspondentes daquela área cerebral comprometida. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a drenagem venosa, né, que é feita por um sistema de seios venosos, né, da dura mater, ou seja, o encontro dos folhetos da dura mater formam espaços onde os seios vão se formar. Então, aqui em cima, por exemplo, a gente tem a foice do cérebro, né? Eu tenho um folheto do hemisfério esquerdo, um folheto do hemisfério direito, tá? E o encontro desses folhetos formam lá em cima uma região, né? No caso aqui, essa parte superior, né? A gente vai ter o seio
sagital superior, ele está bem no nível, bem na direção da sutura sagital, por isso ele tem esse nome. Tá? Então ele vai drenar desde a parte anterior aqui, olha, do cérebro, tá? Em direção à confluência dos seios. A gente observa aqui atrás, tá? Porque vários seios vão se encontrar nesse ponto aqui. Tá? Então a gente vai ver aqui seio sagital superior, o seio sagital inferior. Observem que ele vai acompanhar aqui uma parte do giro do símbolo, tá? E vai descendo em direção ao que a gente chama de seio reto. Tá? O seio reto vai acompanhar aqui o encontro da foice do cérebro, tá? com as tendas do cerebelo, tá? Que são outros folhetos de dura mater que separam o cérebro do cerebelo, nesse nível aqui. Tá? Então, o encontro da foice do cérebro, da foice do cerebelo que fica aqui embaixo, e das tendas, forma esse seio aqui chamado de seio reto, que também vai em direção à confluência dos seios. Tá? Então, aqui nessa seta a gente pode observar um ponto de encontro. Num corte transversal, a gente vê nessa região aqui a confluência dos seios, a contribuição do seio reto e do sagital superior aqui, e aí eles vão drenar, né, esse sangue vai drenar em direção aos seios transversos aqui, para a direita e para a esquerda. E os seios transversos, por sua vez, vão fazer uma curva, e na hora que eles fazem essa curva, a gente vai chamar de seios sigmoides. Tá? Eles vão penetrar aqui o forame jugular e vão formar a veia jugular interna, né? Que vai drenar grande parte, né? Praticamente toda responsável por toda essa drenagem do encéfalo. Tá? Aqui a gente tem outros seios, seio cavernoso, vários seios menores, né, que vão pegar áreas da base do crânio aqui, tá? Porém a gente não vai aprofundar nesse momento, ok? Pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje, né? Um bom estudo para vocês, nos encontramos lá no Ovo Funcional, ok? Por semana, e até a nossa aula.